paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria nós estarmos no nosso programa Leitura da Bíblia. Esse tempo especial que o Senhor nos dá diariamente para juntos nós lermos a palavra do Senhor. Isso tem sido vida para nós, uma alegria, né? Nós podemos fazer essa leitura juntos. E nós estamos no primeiro livro das Crônicas. Hoje vamos ler o capítulo 15. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15. Nós lemos no episódio anterior 2 capítulos, lemos o capítulo 13 e o capítulo 14, e hoje nós vamos ler o capítulo 15. Nós vimos no capítulo 13 como a arca do Senhor foi levada para a casa de Obed-edom. E hoje nós vamos continuar esse trecho, né? Essa história a respeito da arca do Senhor no capítulo 15. Fez também casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e de seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e de seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e de seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e de seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e de seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e de seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, e o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos a Etã, filho de Cuzuaías. E com eles e seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Bene e Jaaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, Eliabe e Benaia, e Maazéias, e Matitias, e Elifeleu,
e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maazéias, e Benaia, com alaúdes sobre Alamote. E Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias, com harpas sobre Seminite, para esforçar o tom. E Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias, e Josafá, e Netaneel, e Amazai, e Zacarias, e Benaia, Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazer subir a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom com alegria. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo, e com sonido de bozinas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo o sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Nós terminamos aqui o capítulo 15, mas vamos prosseguindo no 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então, nós lemos aqui, irmãos, o capítulo 15 e iniciamos aqui a leitura do capítulo 16, para nós encerrarmos assim esse fato descrito aqui na palavra de quando Davi estava trazendo a arca do Senhor. E aqui nós vimos aqui no último versículo do capítulo 15 que Mical, a filha de Saul, esposa de Davi, vendo Davi ali se alegrar junto com o povo, trazendo a arca do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Mas nós prosseguimos, iniciamos o capítulo 16, em que nós vimos que eles puseram no meio da tenda que Davi tinha armado, colocaram ali a arca e ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, porque a arca representava a presença de Deus no meio do seu povo, Então Davi preparou um local e trouxe a arca do Senhor de volta para Israel, a cidade de Jerusalém,
né, uma bênção, e ali Davi repartiu a todos um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Amém? Vamos encerrando o nosso episódio por hoje, e no próximo episódio nós vamos dar seguimento a essa festa, né, a leitura a respeito dessa festa, no capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas. A paz do Senhor Jesus a todos.